vocês sabem que nossa conversa, a proposta é alegria, bem-estar, beleza, juventude, conversar com você, todos os assuntos. E hoje eu e a Maria Alves, que é a minha convidada especial, que faz parceria no programa, entre a nossa parceria, a parceria de amizade, de respeito, como se diz, de fraternidade, ao mesmo tipo de conhecimento. A Maria é uma moça altamente preparada, e ela é, como se diz, polêmica e tem muitas áreas, né? E hoje nós escolhemos um tema que ela de fato assume com grande responsabilidade, que é sobre a educação, que está precária, né, Maria? Está. Hoje, junto com alguns colegas da área de pedagogia, professores, colegas mesmo de instituições, posso citar os nomes, Sebrae, Senac, e Cine, IDT, a gente faz cursos de atualização, né, a psicopedagogia. E os nossos colegas estão discutindo o seguinte: a metodologia, a pedagogia, o próprio sistema educacional está precário. Está superado. Está superado. Totalmente fora de forma. Então, é preciso dar aos jovens, às crianças, aos jovens, aos adolescentes, a oportunidade da criação. Nós entrevistamos, você entrevistou semana passada a Denise. Foi. E ela me mandou um material, Denise Denigre, e ela mandou um material hoje falando sobre a necessidade urgente da mudança. Nós não precisamos de pessoas robotizadas e os aparelhos eletrônicos, os tablets, os computadores, os celulares superpotentes estão deixando as pessoas sem estudarem, sem se comunicarem. O teatro é uma linguagem que ajuda as pessoas a criarem um vocabulário, a conhecer nomes do teatro como Shakespeare, sabe? Então, ninguém sabe mais nada disso. Ninguém mais sabe. Hoje a gente sabe, não invalidando a cultura dos nossos dias, como a Matrix, Harry Potter, O Segredo, não, tudo é válido. Mas nós precisamos resgatar a nossa cultura também, a do livro. E Rubens Alves fala muito isso, que ele era psicopedagogo. Então, nós precisamos criar espaços para as crianças existirem enquanto crianças, permitir o lúdico, permitir a criação, permitir o desafio da própria vida e não estar absolutamente automatizado diante de um computador. Exato. Hoje você não vê mais uma criança, nem numa festa colegial, de você chegar lá e uma criança, uma menina ou um garoto chegar para dizer um tipo de poesia. Não, nem uma poesia infantil que seja mesmo dos atores brasileiros, que são super conhecidos. Por exemplo, falar um pouquinho de Monteiro Lobato, que é conhecidíssimo nosso. Eu fiz um falar de José de Alencar, que é nosso, que é também nosso, brasileiro, para não falar de atores, de escritores estrangeiros. Só estrangeiros. E falar também uma poesia sobre escolas, como tinha na nossa época. Maria Amélia, né? Eu tenho assim recordações maravilhosas de poemas de Vinícius, de Carlos Drummond, de Fernando Pessoa, de Flor Bela Espanca. Então, quando eu declamo alguns poemas, eu tive a felicidade de estudar no Colégio Pedro II, onde a gente tinha que decorar poemas. Casimiro de Abreu, meus 8 anos. Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras embaixo dos laranjais. As crianças escutam isso e vão dizendo, nossa, a titia é doida. Não é, gente, são poemas. Poemas lindíssimos, maravilhosos. Na minha época também, eu sempre declamava muitas poesias, tinha poesias enormes, imensas, que hoje eu nem lembro mais, porque eram decoradas somente o texto, porque você falava com naturalidade. Agora, uma coisa que acontece no mundo de hoje, que pertence a um poeta do passado. Qual é o poeta? Né? Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Por exemplo, viveu no século passado, mas ele escreveu uma poesia, um poema, uma poesia, não sei se a gente pode dizer um poema ou uma poesia, porque eu também fiz poesias com relação à própria vida da gente. Ele era um pouco trágico, né? Ele era muito trágico. Aliás, eu não gosto das coisas trágicas. Nunca morrer assim, num dia assim. Não, mas acontece que o Augusto dos Anjos, ele escreveu aqueles versos íntimos
que ele retrata, olha que ele viveu no século passado, mas ele retrata o mundo atual de hoje. Isso. E há aqueles versos íntimos que ele dizia assim: ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Se você observar cada palavra do Augusto dos Anjos e cada expressão que ele usa, se você botar no seu cotidiano, no seu dia a dia, você vai identificá-lo com quem está ao seu redor, aos falsos colegas, aos falsos amigos, à infelicidade. Eu detesto coisa ruim, não gosto de tristeza, mas esse poema do Augusto dos Anjos eu nunca esqueci, porque através desse poema dele eu vi retratado no mundo moderno de hoje esse poema dele, que é os versozinhos, que diz assim: ninguém assistiu ao último enterro de tua última quimera. Somente a gratidão, esta pantera, foi a tua companheira inseparável. Que lindo. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável vive entre feras, sente a inevitável vontade de também ser fera. Isso. Toma o fósforo, acende o teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro, e a mão que afaga é a mesma que apedreja. E se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga e escarra nesta boca que te beija. Quer dizer, lindo. Isso é um poema trágico, triste, Sim. melancólico, mas é o retrato da humanidade de hoje. Isso, né? É bem atual. E como ele foi muito traído, né, na época dele, Isso, segundo Augusto dizem dos Anjos. que Augusto dos Anjos, a noiva dele foi, parece que morreu na frente dele, né? O pai não queria o noivado. Isso. Coisas assim da história. Bem trágicas a história dele. Eu não sei nada muito particular da vida dele, sei alguns trechos, algumas coisas que ele passou. Ele retrata esta humanidade. Ninguém, você vê, as pessoas adoram ver destruída a quimera de alguém, né? A felicidade de alguém. Se você está dentro de um crescimento, né? Dentro da função que você exerce, em tudo isso que você faz, qualquer um de nós, as pessoas adoram ver você destruída, não gostam de lhe ajudar em nada, só de criticar. Então, na educação, assim, voltando para o assunto da educação, Exatamente. É importante que as crianças percebam, desde cedo, o respeito, a solidariedade, o amor pela natureza, o amor pelas próprias crianças, respeito aos pais. Hoje eu vejo na psicologia moderna uma liberdade tão grande que hoje já se perdeu de vista onde tem o limite. As idades, cada idade tem uma característica, aí como terapeuta eu fico muito à vontade para falar. Os 4 anos eu chamo da primeira crise TPM de uma menina. Ela começa, a sexualidade começa a ficar muito ativa, aí vem a repressão. Que deverá ser lidada, essa sexualidade não deverá ser lidada com repressão, mas com esclarecimento. As canções de roda. Eu me lembro, assim, no colégio, já no Rio, fazendo homenagem ao Dia das Mães, andei por todos os caminhos, procurando uma flor para te ofertar. Em lugar algum eu encontrei amor perfeito para te dar. Então, essas canções tolinhas, mas adocicadas, mas que alcançavam a sensibilidade da criança. Não é? Então, hoje só os funks não sou contra a cultura atual, também mas não. É preciso que mas a gente... é preciso trazer cultura variadíssima. A preservação da cultura e da música do passado, que é a mais rica que pode ter. As poesias do passado são mais bonitas do que fazem agora. Hoje, elas é uma coisa endurecida, né, Maria? Tudo é um tempo, não é? Tudo é uma fase. Exatamente. A vida é feita de fases. Acompanha o desenvolvimento da poesia, como o rap, né? Que é a poesia, ritmo e poesia, rhythm and poetry, né? Daí a palavra rap. Então, aquela coisa do menino falar do bairro, de onde veio essa poesia moderna? Veio dos guetos de Nova York, das comunidades negras, todo o gestual, físico. Tudo isso é uma linguagem, é uma forma de expressão. Mas a gente não pode só idolatrar a linguagem moderna, embrutecida e deixando o lúdico para trás. Então, hoje o nosso papo, eu prego isso, eu lembro isso
de tocar a criança com as canções antigas, as canções de roda, inclusive é uma terapia. As canções e danças circulares são terapêuticas. Elas trabalham o conjunto, o coletivo, o grupo. Isso é muito bom, é muito positivo dentro de uma sociedade que está extremamente robotizada. E inclusive eu acho assim, que eles, mesmo que eles estejam dentro do mundo moderno, do rap, estejam dentro de todo esse poema, que aquele... o rap, o rhythm and poetry. Exatamente. Eles poderiam trazer as coisas do passado para dentro das escolas, para que as pessoas conheçam como eram feitas as poesias, como eram feitas as músicas. Porque a criança, ela só é criança uma vez. Isso. A juventude, você não tem a segunda vez. Você não tem a segunda vez. Você não tem para ter 7 anos. Vez. Exatamente. Né? Eu lembro muito isso as mães, amigas minhas, eu digo, gente, cuidado com cada idade da criança, porque ela não vai ter 3 anos de novo, não vai ter 4 anos de novo. E de 0 a 7 anos é tão importante esse resgate da cultura, do lúdico. Aquele nosso convidado da semana passada falou muito sobre isso, né? O Marco, ele falando sobre a questão dos espaços, dos brinquedos, os próprios brinquedos como meio de despertar. Porque os brinquedos de hoje são totalmente diferentes dos brinquedos de antigamente. Totalmente. Antigamente as pessoas tinham brinquedos bem mais infantis. Muito mais. Mais humanísticos, mais alegres. Tornava a criança uma criança mesmo. Hoje os brinquedos são mais de violência, de briga, de atirar, você de é o matar, vencedor de quanto mais você matar dentro de um jogo X. E assim, para... Isso não é nada muito bom, né? Não, para a formação não é. Para a formação não é. E para encerrar a questão da educação, eu recebi um outro material do um amigo que ele diz o seguinte: não vá coibir o seu filho que queira brincar de boneca ou de casinha. Ele apenas está se preparando para ser um bom pai. Vamos refletir sobre isso? E é interessante. Que as pessoas, às vezes, querem tolir os filhos que querem brincar de boneca, ou seja, do que for, com alguns brinquedos que já não são que é considerado só das modernos, meninas. Só das meninas. Não existe isso. Não. As crianças têm que brincar com tudo, porque quando chegar a fase delas se revelarem a si mesmo que elas são, cada um segue o seu curso, né? Então, viva a alegria, viva a espontaneidade, o amor, o nosso programa, a nossa conversa, você e nós duas. E nós duas. Um abraço, Maria Amélia. Até a próxima semana.